Oi, aqui é a Magda do canal Vnentsha Zevnentsha e dou as boas-vindas a vocês deste banheiro ainda inacabado, mas já funcional. Ainda há pouco mostrei para vocês como eu coloco os azulejos e, na verdade, ainda não terminei de colocar todos, porque ainda faltam alguns para colocar no base do chuveiro. Como podem ver, muitas coisas mudaram no banheiro nesse período. Já tem o chuveiro, que está funcionando, tem a pia com gavetas, onde dá para guardar as coisas para não ficarem espalhadas e para ter fácil acesso a elas. Está maravilhoso! Minhas preocupações sobre o encaixe da cabine de banho e da base do chuveiro na parede não se concretizaram. Meus cálculos, talvez seja exagero chamar assim, mas o fato de eu ter conferido isso enquanto colocava os azulejos, deu resultado, e realmente aqui tem um ângulo reto e tudo fica bem encostado na parede. Deu para fazer a vedação direitinho, passar o silicone, nada vaza e está realmente ótimo. O que não quer dizer que tudo saiu perfeito, porque aqui do lado, justamente, o perfil da cabine está bem perto do rejunte. E esse é o lugar onde mais dá para ver todas as imperfeições. E realmente, se a gente olhar de perto, dá para ver que tem essas pequenas imperfeições, que às vezes a cabine está bem perto do rejunte e às vezes está um pouquinho mais longe. Mas vamos relevar isso, porque no geral não está ruim, na minha opinião. Lembrem-se, foi a minha primeira vez colocando azulejos sozinha, desses pequenos e tudo mais, então eu acho que foi um sucesso. Quanto às dificuldades, acabou que o mais difícil foi rejuntar, porque aqui, por exemplo, rejuntamos essa estrutura da caixa de descarga numa boa. Mas já rejuntar essas paredes acabou sendo um desafio maior, porque o rejunte seca muito rápido. E você tem que aplicar o rejunte de forma bem ágil, e aqui tem realmente muito rejunte para colocar, porque vocês mesmos podem ver como são esses azulejos. São bem pequenos, tem rejunte em volta de todos eles. Então fazer esses poucos metros quadrados, acho que são uns 8 metros talvez, até 9. Compramos 10 metros de azulejos e quase todos foram usados. Mas vamos dizer que sem contar aquela parte ali do lado, porque ainda está esperando para rejuntar junto com a base do box, então vamos dizer que são até 7 metros, né? E de repente vocês têm, 7 metros para rejuntar. O rejunte tem uns 20 minutos para ser colocado lá, e isso é um ritmo bem puxado. E depois ainda tem que espalhar tudo com a esponja, nivelar e depois limpar. Olha, vou dizer para vocês que eu percebi no meio do caminho que não estava dando conta. Então depois fizemos em 2 pessoas, acho que por 2 horas direto, super apressadas. Foi super puxado e não fizemos isso perfeitamente. Talvez o ideal seja dividir isso em partes e ir fazendo aos poucos, sem pressa, com calma, só completando o rejunte, mas eu não sabia se podia fazer assim. Eu tinha receio de que, se eu fizesse o rejunte em um lugar e depois quisesse continuar do lado, se eles iam se unir bem nas bordas, caso um já estivesse seco e o outro não. E esses receios me fizeram querer fazer tudo de uma vez só. E acabou que essa não foi uma boa ideia. Foi uma loucura total e muito difícil mesmo. 2 pessoas nessa correria e não ficou perfeito em alguns lugares. Sendo bem sincera, dava para ter feito bem melhor. Então, da próxima vez, o rejuntamento tem que ser planejado com calma. Mas a verdade é que, olhando assim, de modo geral para o banheiro, não dá para ver essas imperfeições do rejunte. Além disso, talvez o rejuntamento em si não tenha ficado perfeito, mas antes dava para ver alguns assentamentos de azulejos que não estavam tão bons. Como eu já comentei com vocês, elas são um pouco tortas, então o rejunte teve que ser, às vezes mais largo, às vezes mais estreito, para manter mais ou menos as linhas verticais e horizontais. Na verdade, também pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, porque era muita coisa para fazer. E aqui
tinham azulejos que ficavam bem salientes da parede, com muita cola. Então era mais fácil empurrá-los fundo demais ou tocar em um lugar e aí mexer em outro. Eles ficam um pouco soltos, então é preciso ajustar na hora. Tentei consertar tudo, mas deveria ter passado a cola antes para secar e depois colar os azulejos com camada fina. Na época, eu não sabia disso. O resultado foi que aqui poderia ter algumas imperfeições na hora de colocar os azulejos, mas depois de rejuntar, isso não fica visível. O rejunte definitivamente nivelou essas diferentes irregularidades. E eu acho que tudo isso ficou muito legal. Se alguém não gosta desse tipo de azulejo, é claro que não vai gostar. Mas quanto à execução e à qualidade do trabalho, está realmente ok. Eu me daria um 4 com mais ou um 5 com menos. Como incentivo, talvez um 5, já que foi minha primeira vez. Aprendi muito e vou dizer para vocês que estou satisfeita com o resultado. Porque não precisa ser perfeito. O importante é que os equipamentos possam ser instalados, que no geral fique com uma aparência boa, e isso conseguimos alcançar. Então, sucesso! A próxima etapa, depois de colar os azulejos e rejuntar, foi o piso. O piso é simplesmente linóleo. Tinha 2 metros de largura. Certo? Estou falando certo? Sim, porque aqui o banheiro, em um lugar, tem 1,80 metros e em outro, 2,5 metros. Então o linóleo foi comprado. Um rolo com 2 metros de largura e 3 metros de comprimento. Então foi preciso cortar bastante, mas no geral, todo o banheiro está em uma peça só. Então aqui não tem nenhum problema com emenda, não tem risco de vazamento no chão em nenhum lugar durante o uso. Só as bordas, mas as bordas também estão protegidas com fitas de impermeabilização e, no geral, com uma manta líquida. Então espero que não tenha nenhum problema relacionado a isso aqui. O piso é bem fininho e tivemos muitas dúvidas em relação a ele. Porque, como dizer, algumas pessoas insistiam muito que para colocar um linóleo era preciso fazer uma camada de nivelamento ou passar uma massa para nivelar o piso, que não podia colocar o linóleo direto no OSB porque as imperfeições iam aparecer. E nós, primeiro, também lixamos o OSB antes, mesmo que só de leve. E principalmente para dar uma quebrada nessa camada externa, não sei, acho que tem uma resina ali para tirar um pouco e na hora de passar o primer, ele pudesse penetrar melhor na estrutura do OSB. Além disso, vários elementos salientes também foram corrigidos nessa ocasião. E tem uns buraquinhos leves onde ficam os parafusos. Aí realmente a gente nivelou. E depois, todo o OSB, na verdade, ficou do jeito que já estava. Então, quando você passa a mão por cima, não fica perfeitamente liso. Mas, por outro lado, não sei muito bem como isso poderia atrapalhar o linóleo. Porque se fosse um revestimento mais fino, com um padrão liso, sabe, de uma cor só e ainda brilhante. Então, realmente, qualquer irregularidade poderia estragar o efeito desse revestimento. Mas isso é um linóleo fosco com padrão de granilite. Mesmo que haja algumas irregularidades em algum lugar, você não sente nem vê nada. Quer dizer, tem lugares onde dá para sentir, mas isso é proposital. Dá para sentir onde tem aquela fita de impermeabilização perto da parede, mas ali ninguém anda mesmo. Isso fica ali nas bordas, ali embaixo do vaso sanitário, aqui atrás do box, aqui embaixo da pia, aqui vai ficar a máquina de lavar, então não vai ter oportunidade de pisar bem na junção com a parede. Então a gente decidiu que essa irregularidade está ok para nós. E também, se alguma coisa derramar, essa irregularidade deve evitar que vá para debaixo da parede. Então decidimos arriscar e simplesmente colocar o linóleo do jeito que está. Eu assisti vários vídeos no YouTube também sobre isso. E claramente, no Ocidente, eles nem se preocupam tanto em nivelar perfeitamente o chão antes de colocar o piso de PVC. Espero que funcione. Por enquanto está tudo bem, mas pode mudar depois de alguns anos, quando o material estiver mais gasto e tudo meio caído. Então eu levo em consideração que algo pode mudar no futuro,
Mas por enquanto não está acontecendo nada que me preocupe ou que me faça sentir que realmente cometemos um erro. Isso só vai ficar claro mesmo daqui a alguns anos, mas por enquanto estou muito satisfeita. Esse linóleo é super agradável e muito resistente. Também, se alguma coisa derramar ou respingar aqui, não tem problema, é fácil de limpar. Mesmo coisas como massa corrida ou outros materiais de construção. Não só água, sabem? Eu tinha muito medo de que fosse delicado e, por causa dessa textura áspera, fosse mais propenso a sujar. Mas acontece que não, que é realmente um material muito bom para o piso. Pode parecer meio brega, de fato é plástico, então não é um material nobre, mas também é um banheiro relativamente econômico. Claro, poderia ser ainda mais econômica. Não é como se fosse o vaso sanitário mais barato do mercado, ou o box mais barato, só que foi preciso adaptar, por exemplo, a altura do box também, as tubulações. Então aqui realmente não havia muita escolha. Mas o armário é da IKEA, com gavetas de qualidade, que eu sei que funcionam bem, não quis arriscar com uma marca que eu não conheço, porque com essas gavetas pode ser complicado, e justamente essas gavetas são muito usadas. Eu sei que essas gavetas no banheiro são um verdadeiro tesouro, eu adoro elas. Então isso era importante aqui. Ainda vão ter luminárias aqui, espelho, aqui precisa pintar as paredes. Justamente nesse enquadramento vocês não veem a máquina de lavar. E ainda vai ser instalado o radiador. Mas o radiador não somos nós que vamos colocar. Isso vai ser feito pela equipe do aquecimento central, porque o aquecimento central, neste prédio, foi instalado quando ninguém morava aqui. Este apartamento ficou vazio por quase 20 anos, ou talvez até mais. Na verdade, não sabemos ao certo, mas ficou vazio por muito tempo, estava em estado bruto e não tinha ninguém que pudesse abrir, para instalar o aquecimento central aqui. Então os canos foram trazidos até o apartamento, tipo no corredor, até a altura do apartamento e agora o resto, já aqui dentro. Ainda precisa ser feito, então estou um pouco ansiosa, mas também feliz que já instalamos. Enquanto isso, passar massa corrida na parede das janelas. Por fim, só queria tranquilizar quem está preocupado. Não estou doente, só estou sem maquiagem. Aqui, nas condições de reforma, maquiagem parece algo bem abstrato, então vocês vão ter que lidar com isso de alguma forma. Espero que vocês estejam inscritos no Vnentia Zevnentia e já tenham visto os episódios anteriores da reforma, porque toda a história aqui é interessante. Justamente por causa dessa ordem, de como as coisas acontecem. Por isso, recomendo assistir desde o primeiro episódio e espero que em breve eu possa mostrar para vocês mais resultados do nosso trabalho. Até a próxima! I pamiętajcie o naszym sklepie na wnętrza zewnętrza.pl